Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil, estamos ao vivo. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria, nesse momento, no programa Eclésia, a gente sempre discute algum assunto importante, sempre relacionado à fé católica. E o programa de hoje é, obviamente, que esse assunto também tem relação com a fé católica, mas não só com a fé católica, com o comportamento, de uma parcela da humanidade, um assunto muito importante. Bom, desde ontem, na Rede Século XXI, nós iniciamos no dia de ontem, uma semana de defesa à vida. O assunto do aborto, está em pauta de novo no país, por uma série de razões. No programa de hoje a gente vai explicar, a gente vai esmiuçar tudo o que está acontecendo no Brasil. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje, a defesa da vida, o problema do aborto, Já vou explicar na sequência, a gente tem algumas matérias para a gente entender sobre isso. E a nossa convidada do programa de hoje, com muita alegria, estou recebendo, é uma honra receber a doutora Elizabeth Kipman Cerqueira aqui ao meu lado. Boa noite, doutora, muito obrigado pela sua presença. A honra é toda minha, diácono. A doutora Elizabeth Kipman, ela é ginecologista e obstetra, tem uma carreira acadêmica muito bonita, uma carreira na medicina muito interessante, mas há muitos anos se dedica a esse tipo de discussão e nos últimos anos tem estudado e aprofundado também seus estudos em bioética para que, logicamente, as coisas estão interligadas. A bioética, a ética, a saúde, a política são assuntos que se entrelaçam nessa discussão e que, em muitas ocasiões, a doutora Elizabeth Kipman, talvez você até tenha visto o trabalho da doutora Elizabeth Kipman em algum artigo ou em uma participação em algum programa, sempre tratando com maestria assuntos que estão relacionados à defesa da vida e à prática do aborto. Está aqui conosco para a gente entrar nesse assunto de cabeça. Mas olha, só para você entender, tudo que está acontecendo logo de cara. Pois a descriminalização do aborto será tema de uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal entre os dias 3 e 6 de agosto. A audiência é parte do processo que julga uma ação que pede que sejam excluídos do Código Penal os artigos que definem como crime a interrupção da gravidez, tanto para a mulher quanto para quem a ajuda a abortar. Essa ação, que foi encaminhada por um partido político ao Supremo Tribunal Federal, é nomeada, presta atenção, o nome, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sobre a sigla ADPF, e o número é 442. Então é a ADPF 442 que está em pauta, principalmente a partir da semana que vem, então, no Supremo Tribunal Federal. Ela pede que sejam excluídos do Código Penal brasileiro os artigos 124 e 126, que criminalizam a mulher que realiza o aborto e, como eu já disse, as pessoas também que ajudam a abortar. Esse caminho de descriminalização do aborto via Suprema Corte foi usado na Alemanha, por exemplo, e também em outros países. O caminho pela via legislativa, por exemplo, acontece nesse momento na Argentina, No Congresso, na Argentina, por apenas 4 votos, Passou no Congresso, então, e aquelas pessoas que defendem a descriminalização do aborto comemoraram a vitória por apenas 4 votos, E agora na Argentina segue para o Senado. Mas aqui no Brasil não é isso que está acontecendo, De certa forma, é uma manobra, Tentando resolver na canetada lá no Supremo Tribunal Federal, de uma maneira que não vai passar pelo Congresso e que pode acabar descriminalizando o aborto aqui no Brasil, pelo menos até a 12ª semana de gestação. O padre José Eduardo já esteve aqui conosco em outras ocasiões, deixou para a gente um vídeo gravando um pequeno resumo de tudo isso que está acontecendo, que a gente vai assistir logo no início do programa para a gente entender e depois a gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Elizabeth Kipman. Assistam. O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que, na prática, acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro
E a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina, o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda, a aprovação da lei Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu, fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Pois é, você viu que o assunto do programa Eclésia de hoje é muito sério. Lembrando também que nós estamos ao vivo no Facebook, você divulga para todos os seus amigos, através do Facebook da Rede Século XXI, ou também em todos os nossos canais da Rede Século XXI, espalhado por todo o Brasil, pois o assunto do programa é muito sério. Doutora Elizabeth, de tudo que a gente entendeu no início desse programa, o feto até 12 semanas, ele deve ter seus direitos, de alguma forma, preservados, e com esse episódio que pode acontecer no Brasil, não dá nem para discutir que esses direitos não serão respeitados. De que maneira, né, nós podemos entender que, mais uma vez, essa discussão vem à tona, porém, com uma possibilidade real, que isso, numa canetada, a expressão que eu usei agora há pouco, o aborto acaba sendo aprovado no Brasil. A senhora concorda com a fala do padre Zé Eduardo? Isso fere a Constituição? E de que maneira nós podemos tentar, já de início, para pensar isso, proteger a vida desses bebês até 12 semanas? Concordo totalmente, né? O que ele falou é exatamente isso, não tem dúvida nenhuma. E o que é importante saber e ter certeza, quero levantar agora 2 pontos. Primeiro, que ele citou cultura da morte. É interessante que alguns que defendem o aborto dizem que nós exageramos quando falamos cultura da morte e tal. Mas eu quero chamar a atenção para um livro do professor Dr. Maurizio Mori, que é considerado o maior opositor da Igreja Católica italiano. Ele é da Itália, diretor da bioética chamada mundial e tal. Mas ele, no livro, que foi editado inclusive pela Universidade de Brasília, A Moralidade do Aborto. Eu acho muito importante todo mundo entender esse primeiro ponto. Ele fala assim, não há dúvida, e eu acho que cada telespectador tem que prestar atenção,
Ele que é totalmente a favor do aborto, ele que diz claramente que não acredita em Deus, ele fala o seguinte: a liberação do aborto definitivamente muda da cultura da vida para a cultura da morte. Ele fala isso no livro e ele é a favor disso. Por isso que eu acho importante citar o que ele fala, porque ele é completamente opositor da igreja, a favor do aborto, da eutanásia, de tudo, né? E ele diz, é isso mesmo que nós queremos. E ele diz assim, que não tem dúvida que começa a gravidez no momento da fecundação. Se começa a gravidez no momento da fecundação, a criança de 12 semanas começou no momento da fecundação. E ela tem direito legal, tanto é que ela tem direito à herança, etc. Né? Então, de novo, é importante saber, se nós relativizamos um momento de início, de começar a respeitar a pessoa, nós abrimos escancaramos um portão enorme para não respeitar nunca durante a gravidez. E até nós temos assim um quadro no livro do Dr. Goldin, em que ele fala em pessoas que, conforme a sua opinião, dizem que, por exemplo, não se considera a criança nascida até 1 mês, ou até 3 meses, ou até 3 anos. Então, se nós não respeitarmos desde o início o direito do embrião, nós relativizamos totalmente, né? Agora, por que se discute até 12 semanas? Porque até 12 semanas a mãe ainda não percebeu direito mexer, emocionalmente é um passo para ir tirando o status moral do feto. Por isso, em diversos países começou com 12 semanas e depois vai abrindo para mais tempo. Como se fosse aquele navio quebra-gelo, né? Vai aos poucos, avança e o próximo passo na sequência talvez seja o aborto, a descriminalização em todos os casos. Porque isso já aconteceu não faz muito tempo, essa discussão no Brasil, que foi a retirada da pena do crime de aborto nos casos relacionados ao estupro. Bom, aliás, a senhora estava no Supremo nessa discussão, né? Do estupro, acontece o seguinte, está no Código que não vai ser punido o aborto, já está no Código Penal. Certo. Que não seria punido em caso de estupro, que seria o aborto sentimental, e no caso de risco de morte para a mãe. Certo. Né? Então, isso já está, que não seria punido, não diz que não é crime. Quer dizer, continua o crime, mas não é mais passível de pena. Agora, o que passou pelo Supremo, inclusive com 2 ações de descumprimento de preceito fundamental, foi o uso de célula embrionária, células tronco embrionária, e o descumprimento de um preceito fundamental. É um nome muito pesado. Sim, você está verdade. descumprindo um preceito fundamental de poder fazer o aborto de fetos portadores de anencefalia. Foi nessa ocasião, então, que a senhora esteve lá no Estive Supremo? nos 2, do embrião. Nas 2 ocasiões? Que é uma discussão parecida com o que a gente vai entrar na semana que vem, né? A senhora já participou dessa discussão, inclusive, lá. Eu imagino que não é um trabalho fácil, né? Porque a pressão é muito grande. Porém, no caso, obviamente, que a senhora, a lógica, né? A verdade, é muito fácil para quem defende a vida. Mas não necessariamente esses argumentos que ferem a lógica, eles estão preocupados com isso. Nesse aspecto, não é comum a gente ver, por exemplo, as pessoas que defendem a descriminalização do aborto, a legalização do aborto, acabarem retirando a palavra aborto da discussão, ou assassinato de um feto, para que parecer que a coisa esteja mais leve, mais branda. Interrupção de gravidez, por exemplo. Interrupção voluntária de gravidez. Inclusive, em trabalhos científicos, eles não estão, muitas vezes, usando mais a palavra aborto, estão usando IVG, que é menos ainda do que interrupção voluntária da gravidez. IVG. Isso é de propósito, senhora? Completamente de propósito, para ir tirando o status moral, o status imoral, inclusive, do aborto. Você veja, completando, desculpe, só uma coisa a mais. Em 2012, eu até trouxe, quero deixar com você isso, fica com você depois para você estudar esse assunto. Saiu na internet
o aborto depois do nascimento. 2 professores de bioética, Minerva e Giubilini, dizendo que a mãe deve ter o direito de matar seu filho depois de nascido. Aborto pós-nascimento, é um nome mais bonito de dizer assassinato. Ele diz assim, que ele não chama de infanticídio, e olha que isso é um argumento a nosso favor, que ela diz assim, não chamamos de infanticídio porque a criança, quando nasce, é mais parecido com o nenê que está dentro da barriga, e é. Olha só. Né? Então, isso fica com você Tá como material seu, para você conhecer, porque é uma coisa muito séria. Justamente isso, quando você tira o status moral, em qualquer momento da gravidez, você tira o status moral de pessoa, de qualquer um. Por isso que você, inclusive nosso, por isso você entra na cultura da morte. E quando, atualmente, no começo se discutia assim, no Supremo, por exemplo, quando se falou dos embriões, do uso das células embrionárias, era a questão que foi colocada para o Dr. Cláudio Fonteles, na época, foi quando começava a vida. Mas você sabe que esse assunto já não está entrando muito. O questionamento de quando começa a vida. Porque todo mundo sabe quando começa a vida. Mesmo aqueles que são a favor do aborto não estão mais usando esse argumento. Entendi. Né? Se usa principalmente o argumento de saúde pública e, assim, com muita força, quando não tem mais o argumento de saúde pública, porque não é um assunto de saúde pública, daí entra o direito da mulher. Porque as outras coisas todas acabam muito facilmente, cientificamente falando, na sua fundamentação. Seriam argumentos muito fracos para ter um embasamento... Só políticos, inclusive. Doutora Elizabeth, eu disse no bloco anterior, que logo de cara ia perguntar para a senhora, o aborto é uma questão de saúde pública. Esse argumento a gente vê muito presente, né, na boca daquelas pessoas que defendem a legalização do aborto. E parece que enchem a boca para dizer com uma grande razão. É questão de saúde pública, porque muitas mulheres morrem em abortos clandestinos. O que a senhora tem a dizer para a gente a respeito disso? Eu imaginei que você ia perguntar isso, porque é importante saber que você está, assim, improvisando as perguntas, para mim, né? Está improvisando. E eu trouxe alguns dados, porque eu imaginei que você iria perguntar mesmo. Você veja, qual é a base que aqueles que defendem dizem que é saúde pública? Um deles é esse, o número de mortes maternas. Porque se nós formos dizer saúde pública, o aborto nunca seria assunto de saúde pública, porque você não está tratando, não está curando, você está matando. Você está dizendo que uma criança não vai viver. Então, não cabe, pela própria definição do aborto, ele entrar como saúde pública. Mas vamos ver os argumentos que usam. Então, uma das coisas que eles usam é que muitas mulheres morrem. Veja bem, total de mortes, nós temos uma estatística reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que o Ministério de Saúde publica todo ano e que a Organização Mundial de Saúde aprova, certo, considera muito boa, e existe há 21 anos. Então, sempre nós temos a estatística de 2 anos antes. Veja, então vou falar, a última estatística é 2016. Certo. Nós temos o total de óbitos no Brasil em 2016 foi de 1.309.000 homens e mulheres. Desses, 572.000 mortes foram de mulheres, certo, mais ou menos metade. Certo. De todas as idades. Dessas, gravidez, parto e puerpério, que entra tudo, aborto espontâneo, aborto provocado, aborto clandestino, parto, inclusive 40 dias depois do parto, certo, 1.814. Então, ou seja... Só para ficar claro, esses 1.814 não se tratam de abortos provocados apenas? Não, a maioria é referente ao próprio parto. Certo. Má assistência no pré-natal ou má assistência no parto. A certo, maioria é. Tá bom. Hipertensão, eclâmpsia, que já é de domínio público, né? Certo. Então, dessas mortes maternas, elas são 0,31% de todas as mortes femininas.
Se você pega só a morte em de mulher em idade fértil, essas 1.809, corresponde a 2,69%. E se você pega esse total de mortes maternas e vai ver dessas quantos são por aborto, gravidez que termina por aborto, gravidez fora do útero, aborto espontâneo, câncer e gravidez, enfim, N motivos. Agora, o problema imunológico, que às vezes provoca aborto, nós temos, desse total, em 127 mortes consequentes ao aborto, mas por todas as causas. Aborto espontâneo, como a senhora diz. Tudo. E outras causas relacionadas ao aborto, não aquele que a pessoa vai lá na clínica para interromper a gravidez. Exatamente, importante você frisar. Ficou Isso. bem claro? Ficou bem claro. Ficou bem claro. 120? 127. 127. Se você contar, divide por 12, 10 por mês, por todas as causas. Desses, e vem muito claro, a falha em tentativa de aborto em 21 anos foi 209. E neste ano... De 2016, que é o último. 2016, você tem... Nesses 21 anos, você tem entre 60 a 90 por ano. No total de 21 anos, você tem 209. Quer dizer que você tem, em 21 anos, 9,95 mortes por ano, nenhuma por mês, por causa do aborto provocado. Quando você debate isso, alguns dizem que não são todos que falam, às vezes o médico não coloca que foi aborto provocado. Então, vamos dizer que, imaginariamente, nós somaríamos aquilo que é chamado aborto não específico e outros tipos de aborto, não passam de 72 mortes por ano, mas é imaginário isso, porque não é verdade. Então, veja, com esse número de mortes, que nós sentimos muito, porque são mortes evitáveis. A morte do aborto provocado, você poderia evitar a morte, porque são 2 mortes até, né, do nenê e da mãe, e que, inclusive, é importante saber que entre essas tem algumas feitas, abortos provocados feitos em hospital, e que a mãe morreu também. Quer dizer, o aborto nunca é seguro, nunca, mesmo feito em hospital e tal, né? Então, é importante, com esse dado, dizer assim, embora a gente, assim, sinta muito que essas mulheres morreram, porque não precisariam estar dentro de mortes evitáveis, nós temos muito mais mortes de gestantes pelo mau atendimento médico, pela inexistência de pré-natal, inexistência de exames, muito maior o número, só em gestação. E se nós formos contar mortes de mulheres em idade fértil, a maior parte é câncer e problemas circulatórios, e que nós não temos na saúde pública o dinheiro para tratá-los. Então, é gravíssimo. Para você ter uma ideia, entre problemas circulatórios e problemas de câncer, nós temos mais da metade do total de mortes de mulher em idade fértil. Aí sim é um caso de saúde pública. Lógico que é um caso de saúde pública. Então, o primeiro argumento que o pessoal usa é dizendo o número de mortes. E depois outra coisa, para a gente evitar essas, que sejam 10 mortes por ano, tem outras formas, não fazendo aborto. Nós todos sabemos, e acho que com certeza muitos telespectadores sabem, que a maioria de nós não foi planejado para nascer. A maioria das pessoas existentes não foi planejado para nascer. E a maioria de nós sabe o susto que é diante de uma gravidez inesperada. Se existe o chamado aborto legal, a primeira reação pode ser de fazer o aborto. Então, o segundo motivo que os argumentos a favor de dizendo que é saúde pública o pessoal usa é que, com o tempo, o aborto diminui, porque as pessoas seriam orientadas, e não é um fato. Pelos países que já liberaram o aborto, se você quiser mostrar essas
Tem um gráfico, né? Tem até 3 gráficos, 4 gráficos, se você quiser, mas esse de baixo é da Espanha, esses 2 são da Dá para mostrar Espanha. aqui para a gente? O que significa? O que a gente entende com esses gráficos aqui, doutora? Entende que começa na liberação do aborto e 20 anos, 30 anos, não é num ano, porque quando você debate, alguns dizem assim, não, aumenta inicialmente por causa das gestações indesejadas naquele ano. Não. Durante 20 anos, vai aumentando progressivamente. Veja que este da Inglaterra, em países da Esse aqui é o Escócia... gráfico da Inglaterra. Quer dizer, à medida que esses países legalizaram o aborto, aumentou uma quantidade assim gigantesca a realização desses abortos, é isso? Alguns países aumentaram 1000%. 1000%? Progressivamente. A Espanha tem eliminado uma escola a cada 2 dias, uma escola primária. Espanha, que era país católico, né? Então, os argumentos de, primeiro, que diminui o aborto, não acontece. Segundo, que seria um problema de prioridade em saúde pública, não, porque nós não temos condições de atender aquilo que é prioridade em saúde pública. E terceiro, se legalizado, nós não vamos ter dinheiro, vamos ter que desviar o dinheiro do próprio atendimento à gestante da rede cegonha para atender. Que já tem muitas deficiências, né? Muitas Obviamente. deficiências. Foi considerado que o aborto provocado iria receber 441, parece, reais. 400 qualquer coisa reais. Da rede cegonha, isso já ultrapassa todo o valor da rede cegonha, que atende todas as gestantes e crianças. Quer dizer, em nome de, arredondando, né? Sem querer exagerar e para ser justo, de acordo com essas estatísticas que a senhora acabou de apresentar, em nome de 10 mortes por ano, né, em média, de abortos provocados, o que nós lamentamos, como a senhora disse, nós gostaríamos que nenhuma morte acontecesse. Porque são evitáveis. Nós não estamos menosprezando essa morte, né? Porque era possível ser evitado, como a senhora está nos ensinando. Em nome dessas 10 mortes, há um lobby, uma pressão tão grande a ponto de mexer em toda a estrutura, orçamento. E ocasionar milhares de mortes. Aí sim a coisa ficaria muito mais grave. Agora, logo de cara dá para perceber o exagero, que se você entrar na internet agora em qualquer discussão a respeito disso, você vai ver números astronômicos. Não é exagero você encontrar quem defenda a legalização do aborto dizendo, olha, aqui no Brasil, os abortos clandestinos acontecem 800 mil por ano, 900 mil, 1 milhão ou mais. Né? E a gente, nos números confiáveis, a gente chega ao número de 10 mortes. Né? Ou seja, é uma discrepância gigantesca. E quando, mesmo para dizer o número de abortos clandestinos sem morte, o número de abortos que são feitos, também se fala em valores astronômicos, porque é uma estratégia que foi usada em todos os países. Sendo clandestino, é muito difícil de medir. Não se sabe, como é que se sabe, né? Então, nós tomamos como base o número de nascidos vivos, pegamos como base o número de curetagens feitas, porque, inclusive, nós temos uma pesquisa feita pela ANIS, que é dirigida pela professora Débora Diniz, que fala de cada 2 ou 3 abortos clandestinos, um precisa do hospital. De cada 2, um precisa ir ao hospital. Então, se nós temos internação para curetagem, para atendimento de aborto, em torno de 250 mil por ano, 220, agora estão diminuindo, em torno de 220, internações pós-aborto, que inclui tudo, hein? Se nós nos basearmos na estatística dela, nós teríamos perto de 100 mil, mas é um número suposto, 100 mil abortos por ano, clandestinos, que levaria perto de 10 mortes, ou se nós considerarmos aqueles outros casos, algumas mortes mais, né? Certo. Bom, de qualquer forma, há um desrespeito até à inteligência humana quando a gente lida com esses números, porque é uma coisa exagerada. Agora, doutora, quando a gente ouve a população, e a gente vai assistir uma pequena, a gente chama de povo fala, né, uma pequena enquete na rua, onde as pessoas, livremente, assim, espontâneo, olha, você é contra ou a favor do aborto? Os argumentos acabam sendo rasos. E eu queria que a gente comentasse isso também na sequência, obviamente, das pessoas que acham, não vê problema, né, em matar o seu próprio filho no ventre.
Vamos assistir e a gente comenta na sequência. Na primeira semana de agosto, o STF colocará mais uma vez em pauta a questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de vida do feto. Essa é uma questão muito importante e séria, que envolve o destino de todo o país. Por isso, nós viemos às ruas para saber se as pessoas são contra ou a favor do aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Depende da situação. Se for um estupro ou algum caso assim de extrema pobreza, eu sou a favor. Eu sou contra na situação onde foi um deslize, porque tem tantas políticas ali de você se proteger e tal, então nessa situação eu sou contra. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que não é... A mulher gera um filho, e eu acho errado ela tirar. Se ela gerou, ela tem que ter esse filho. Eu sou contra, porque a gente tem vários métodos aí para evitar, né? Ainda mais agora, nesse século que está tudo, né, com abertura, então a pessoa tem que pensar antes, né? E no caso de não ter pensado e ter engravidado, eu acho que ela deve continuar, porque é contra o que eu penso, né? O que eu tenho, né, desde criança, né, da minha educação, talvez seja isso também, né, minha religião. Bom, eu sou a favor da legalização do aborto, porque eu acredito que a mulher tem direito de escolha sobre o corpo dela e, em muitos casos, é preferível que a mulher faça um aborto do que tenha uma criança e abandone, né? Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que a mulher ela tem direito de escolha do próprio corpo, decidir o futuro, né? Se a pessoa tem condição ou não, né? Isso tudo influencia. Eu acho que ela tem super direito de escolher. Bom, nessas respostas espontâneas que a nossa equipe, então, colheu lá nas ruas, né? Os argumentos, na verdade, são sempre os mesmos, né? Estupro, concordo em algumas ocasiões, pobreza extrema, direito que a mulher deve ter ao próprio corpo. Vamos comentar alguns desses, doutora Elizabeth? Primeiro, as pessoas que acham que o fato da pobreza extrema justifica o aborto, o que a senhora diria? A situação é a seguinte, a criança está gerada, é um filho igual aos outros. Quando ela faz o aborto, ela não deixou de ter o filho, só que tem um filho morto. Então, aquela história que os antigos falavam, mata o que está vivo já, está do seu lado, é realmente a mesma coisa. A Índia, que teve assim, um programa todo de controle de natalidade e liberação de aborto, não resolveu a sua situação de pobreza por isso. Então, nós sabemos pela história, pelos outros países, que não melhora a economia de um país e não melhora a economia de uma família pelo aborto, né? O que ela precisa. E se nós conversamos com o nosso povo, nós temos muito a aprender com o nosso povo mais pobre. O que eles querem, em geral, é condição para ter adequadamente o seu filho, um pré-natal, um parto e condições de creche, de estudo, de saúde adequado. O nosso povo pobre, o que nós queremos? Que o nosso povo pobre fique, a mãe pobre fique, porque elas são as que mais defendem os seus filhos. Nós queremos que ela fique insensível, né? Então, primeiro então, não resolve a pobreza nem da família nem do país e também é a mesma coisa de outros crimes. Então, se tem mais traficante ou criança que, como chama aquele que leva a droga? Ou que leva a droga, né? Pobre, então mata. Pois né? Outro argumento que aparece nesse tipo que de nós discussão... temos que vencer a pobreza. Claro, lógico, claro. Isso não está... Obviamente. Esse outro argumento que aparece nesse tipo de discussão, às vezes, também, é quando há risco de morte para a mãe. Isso ainda é válido, esse tipo de discussão? Não. É comum isso ainda acontecer? Praticamente não é. Esses dias saiu numa reportagem uma criança que nasceu com 365 gramas, não sei se você viu. Ah, sim, ficou famosa essa reportagem. Porque ela não podia mais, a mãe não podia mais e a criança também não. Gente, menos de meio quilo nasceu e saiu bem, né? Porque atualmente nós temos condições de levar a gestação
até um ponto de procurar, às vezes, fazendo parto antes, mas procurar salvar a criança e a mãe. Esse assunto praticamente não existe mais, né? Então, na verdade, quem ainda defende isso está, no mínimo, desatualizado, né? Então, No mínimo. Bom, em relação a casos de estupro, talvez seja até mais comum as pessoas que admitem o aborto apenas nesse caso. Eu acredito apenas, não tenho nenhum embasamento para afirmar isso, mas acredito que seja um pouco mais comum as pessoas que defendem no caso de estupro. Porém, no Brasil, por exemplo, que não tem pena de morte, o criminoso estuprador não pagará com a vida. E o inocente da criança que foi gerada paga com a vida. O que a senhora comenta sobre isso? E a mãe sofre as consequências. Esse aspecto eu queria também insistir, que nós temos que ver que no aborto nós temos duas vítimas principais. Uma é a criança, que morre sempre, e outra é a mãe. A mãe sofre não só psicologicamente, ela sofre grandes riscos de saúde, problemas de saúde por causa do aborto. Assim que ela é engravida, ela tem todo o seu organismo voltado, hormônio, circulação, para a conservação daquela vida. Então, existem dezenas, centenas de estudos que mostram que realmente a mãe também é afetada e corre risco de doenças depois de um aborto. Inclusive câncer de mama, que é o que nós temos mais material mostrando isso. E os problemas psicológicos, principalmente agora, com tanta depressão, com tanta facilidade de depressão, nós temos isso, sem dúvida, como um risco muito grande para a mulher que aborta. Então, no caso de estupro, ela tem um trauma enorme, mas a gente não resolve um trauma com outro trauma. E a criança é 50% dela, não desejada, mas 50% dela. Quando ela aborta, ela assume toda a consequência para ela. Estatisticamente, o estuprador ele é mais livre quando tem o aborto livre. Então, o verdadeiro culpado fica mais livre, né? Pode ser que ele seja denunciado, se prove e fique preso, mas no mundo ele acaba sendo mais liberado com isso, né? E o que nós vemos de algumas mães que resolveram levar a gravidez até o fim, às vezes dão para doação, para não lembrar daquele momento, mas muitas falam, é um milagre de beleza que sobrou de algo tão feio, né? Que veio de algo tão feio, tão terrível. Enfim, é uma agressão terrível, que precisa ser punida, mas que não se resolve com o aborto também, né? Agora, no Código Penal está escrito que não se pune. Nós estamos falando, principalmente, nós já atendemos muita gente que aconteceu de ser a gravidez resultante de estupro e que teve um final muito feliz e muito bonito. Mas o que nós estamos principalmente, acho que, centrando agora a nossa conversa, é de dizer que essa ampliação que o Supremo Tribunal quer fazer é um desastre total, como o padre José Eduardo falou no começo, é um desastre total, gravíssimo. Doutora Elizabeth, as pessoas que dizem, como a gente viu agora há pouco nas ruas, o aborto ele deve ser lícito para a mulher, pois na prática se trata da defesa do próprio corpo. A mulher tem direito ao próprio corpo e por isso ela deve abortar. Isso está certo? Me vem agora um argumento, antes de responder diretamente do aborto, seguinte. Estou olhando para você para ver qual o seu peso. Assim, Muitos quilos. Você tem direito ao seu próprio corpo? Em princípio, tem. Você quer aumentar o peso, diminuir o peso? Em princípio, tem alguns questionamentos, mas pode. Agora, você está aí. Você passa alguém mais fraco que você. Você pode se jogar em cima dessa pessoa e lesar essa pessoa? É um direito seu, você quer se jogar, né? Não, porque você vai estar agredindo outra pessoa e, às vezes, pode lesar gravemente. Então, a questão toda, minha gente, nós temos certeza de que a criança em gestação começa no momento da fecundação, é outro ser vivo.
uma novidade biológica, psicológica, espiritual. É alguém absolutamente novo. Não é o corpo da mulher. Ela pode se sentir invadida, ela pode não ter planejado a gravidez e no momento se sentir assim, sofrendo uma outra violência porque alguém a invadiu no aspecto de estar se gerando dentro dela. Mas não é o corpo dela. Não é o corpo dela. E eu queria lembrar uma coisa, para a gente raciocinar um pouco. A mulher desenvolveu, desde cedo, está nela, e não é por acaso, a capacidade de gerar e de amamentar. E foi graças a isso, desde a pré-história, que a humanidade cresceu tanto. É a espécie viva que mais teve sucesso na sua multiplicação, porque a mulher se especializou em ter o filho e o homem em defendê-la, em buscar alimentação. Hoje nós temos outra realidade, a mulher trabalha fora, quer participar com todo o direito. Aliás, senão eu também não estaria aqui, não teria feito medicina. Mas, assim, eu quero chamar a atenção o seguinte, assim como a humanidade se desenvolveu graças ao potencial especializado da mulher poder gerar, também a humanidade pode acabar se ela concluir que ela concluir que ela pode matar o seu filho. Isso traz um perigo muito grande para a sociedade. E tem que ficar claro o seguinte, quando a gente diz eu tenho direito ao meu próprio corpo, tem seus limites. Assim, na vida comum, tem seus limites. Eu teria um certo direito enquanto eu não agrido o outro. Agora, até gestos pornográficos, pornografia, eu posso fazer com o meu corpo e mostrar para todo mundo? Não, né? Tem jogador de futebol que é penalizado pelos gestos, mas é o corpo dele, por que ele não pode? Então, nós temos que ter certeza que a nossa sociedade, que está desenvolvendo tanto um liberalismo absoluto, o direito, isto é uma manipulação da própria mulher. Quem sofre mais as consequências é a mulher, inclusive do aborto. Então, é importante que a gente veja que esse argumento é um direito da mulher, é uma palavra chavão política que a mulher, inclusive, que é a favor do aborto, ela usa e não sabe que está agredindo a si mesma. Nos dois aspectos. No aspecto de interromper uma vida que não é dela, o corpo não é dela, né, é outro corpo, e pelas consequências que ela vai sofrer, psicológicas e tal. Inclusive no aspecto da sociedade, né? A sociedade, que sociedade nós queremos? Aquela que o Maurício Mori é a favor da sociedade e da cultura de morte? Qual sociedade nós queremos? Que sociedade a mulher quer? Que sociedade a mulher que diz que tem direito ao próprio corpo, qual sociedade que ela quer? A mulher tem uma capacidade de entendimento, de empatia muito maior que o homem. Se nós endurecermos a mulher, a gente está agredindo e pondo em perigo a própria sociedade. E essas mulheres que ainda não nasceram também merecem esse direito de nascer, obviamente. Isso também é defender o direito das mulheres, né? Aliás, naquela estatística que eu estava falando para você, existe uma estatística do Ministério da Saúde que fala de mortes evitáveis. De meninas, tem diversos jeitos que você chega, mortes evitáveis, por exemplo, de meninas até 5 anos de idade, onde não conta o aborto, 500 e poucas mil, evitáveis. Evitáveis, puxa vida. Nos 21 anos, 500 e poucas mil. Olha, a senhora tem uma carreira científica, acadêmica muito sólida. A senhora, inclusive, foi cofundadora do Hospital São Francisco de Assis, lá em Jacareí, para dizer um feito importante da sua carreira. Mas, obviamente, a senhora sendo católica também, e defende esse tipo de argumento, a senhora já sofreu algum... Eu vou usar a palavra preconceito, né? Mas alguma sanção, etc., dizendo assim, olha,
A senhora é católica, a senhora não deveria lidar com esse tipo de conta, não, porque, afinal de contas, a gente vive num Estado laico e os católicos não deveriam entrar nessa discussão, porque isso deveria ficar no campo religioso. A senhora já ouviu esse tipo de argumento? Muitas vezes, né? Agora, quando a gente está em algum debate ou trocando alguma ideia, só de você falar a palavra pessoa, alguém já pode dizer, então você está usando argumento religioso. Se você falar amor, sensibilidade, que é uma coisa que todos querem, né? A pessoa pode diz você é cristão, é religioso e está usando argumento religioso. Então, preconceito, eu acho que essa é a nossa arena hoje, como cristãos, e nós temos que ter muita certeza que nós temos todo o direito de expressar a nossa opinião, né? Que não agride ninguém. E segundo, no aspecto do aborto, nós temos argumentos científicos, humanos e sociais. Mas nós, no aspecto cristão, realmente temos argumentos mais fortes. Porque cada pessoa é sagrada na nossa fé, é imagem e semelhança de Deus, então traz alguma coisa que Deus se revela naquela pessoa e para nós o máximo da sacralidade vem pela habitação da Trindade. Mas no assunto do aborto, nós não temos que hesitar em falar a nossa opinião e nos prepararmos, inclusive com os argumentos científicos que existem demais e não mordermos a isca de uma cultura de direitos que não são bem direitos e tal, né? Eu acho que nós temos que, se nós temos cristãos morrendo, inclusive na Nicarágua, no Oriente, é verdade, bem e nós lembrado. não temos coragem de falar o que nós pensamos. Olha, bastaria a lógica para ser contra o aborto, né? Mas esse tipo de discussão está muito presente na sociedade. Se no Estado laico, o que é o Estado laico? Apenas significa que o Estado não professa uma única religião. E por não professar uma única religião, todas as religiões são livres para expressar cada um da sua maneira. O cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, recebeu a nossa equipe aqui da Rede Século XXI essa semana e ele comentou justamente sobre esse assunto. Assistam. Quando se diz que o Brasil é um Estado laico, e por isso, de repente, quem é religioso, quem crê em Deus, quem pratica religião, não deveria participar de certo tipo de discussão que é própria do Estado laico, eu respondo assim, que o Estado laico não veta a liberdade de expressão. O Estado laico assegura a liberdade de expressão e a liberdade de participar das discussões. Justamente quando alguém usa o Estado laico para dizer, não, você é religioso, você é católico, você é cristão, você vai à igreja, por isso você não deve participar dessa discussão, está fazendo uma discriminação. Quem crê em Deus, quem pratica religião, não pode ser considerado cidadão de segunda categoria. Ele tem todo o direito de manifestar a sua opinião, ainda que seja uma opinião de fundo religioso. Ele é cidadão e basta. Ele tem o direito de manifestar a sua opinião, o seu parecer. É diferente de dizer que a igreja vai fazer a lei. Não, a igreja não vai fazer a lei. Mas os cidadãos brasileiros, eles são católicos, são evangélicos, são espíritas, são muçulmanos, são budistas, são ateus. Eles são o que são cidadãos brasileiros e basta. Por isso, todos têm o direito de participar da discussão, de manifestar o seu parecer, a sua convicção de acordo com a sua consciência. Nós não aceitamos ser classificados como cidadãos sem voz, sem vez, cidadãos que têm que ficar quietos porque são pessoas de fé. Pois é, muito obrigado, cardeal Dom Odilo. Doutora Elizabeth, diante de tudo que nós conversamos no programa de hoje, e a gente continua essa discussão durante a semana, como eu estou lembrando aqui, inclusive logo após o programa Eclésia, continua a discussão no programa Brasil Cristão. O nosso amigo telespectador que está assistindo e pensando e refletindo sobre a gravidade do que a gente vive, a senhora teria uma recomendação, né, do que pode ser feito concretamente ou de que caminhos a gente deve tomar nesse momento? Primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é reconhecer os valores.
Aqui na entrevista com o povo, uma senhora falou assim, não, isso foi minha educação, assim, parece até um pouco tímida. Ela falou, eu não aceito, porque foi... Não, essa é a educação de valores. Então, nós temos que ter alegria pelo valor de defender a vida, pela sensibilidade de não aceitar matar uma criança em desenvolvimento. Então, primeiro um aspecto pessoal e uma insistência até de nós aprofundarmos na nossa formação. Um dos mecanismos, uma das formas é inclusive assistindo esses programas que estão maravilhosos pelo jeito, com toda essa programação que eu também vou assistir. Então, primeiro lugar, então, a própria formação. Segundo lugar, preste atenção na sua casa. Nossos filhos estão sendo bombardeados nas escolas com a orientação desta cultura de insensibilidade. Então, nós já temos crianças, 10, 11 anos, que dizem, não, em alguns casos eu acho que pode ser o aborto, tal. Preste atenção e não se acanhe de ser contra aqueles que parece que sabem mais, os professores de universidades, acadêmicos. Você é pai, você é mãe, diga o que você pensa. Mas outra coisa que nós temos que fazer, e fazer em oração, pedir a Deus que não deixe que a raiva, o ódio, o preconceito cresça em nós. Nós temos que argumentar, mas com amor, com sabedoria, com fundamentação, com confiança nos valores, mas com amor, nunca com ódio, nunca projetando na pessoa que pensa diferente de nós uma raiva ou um preconceito, que seria a nossa moeda errada de troca. Olha, doutora Elizabeth, eu adoraria ter muito mais tempo para conversar com a senhora. Eu tinha certeza que esse programa ia passar muito rápido, o programa voou. Mas eu agradeço muito mesmo a presença da senhora aqui conosco. Certamente esses argumentos que hoje a gente exibe na TV, depois nas redes sociais acabam se espalhando e a gente acaba alcançando muitas pessoas que talvez não pararam para pensar. E a senhora nos ajuda diretamente a fazer esse trabalho. Eu agradeço muito mesmo o trabalho da senhora. Que Deus continue abençoando o trabalho da senhora, profissional e também humanitário, né? De tudo que a senhora tem feito, tantos anos de discussão e abordagem desse assunto e tantos outros que a senhora trabalha. Como eu disse, a gente continua aqui na semana na Rede Século XXI com essa discussão. Nas redes sociais, por exemplo, né? Lá na página do programa Eclésia, por exemplo, lá no Facebook, nós lembramos, inclusive, doutora Elizabeth, uma matéria que a gente fez há pouco tempo sobre a história de Santa Giana Beretta Molla. A gente está vendo um trechinho lá no Facebook. Nós deixamos lá em destaque, exibimos aqui em outra ocasião. Santa Giana é um exemplo de tudo que a gente está dizendo aqui. E o milagre de Santa Giana, que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla, aconteceu na cidade de Franca. A gente conta essa história certinho nessa matéria, que está lá no Facebook do programa Eclésia. Então a gente pede a intercessão de Santa Giana Beretta Molla nesse momento para todas as mães que estão nos assistindo, para todo mundo que sofreu ou sofre algo relacionado a esse flagelo do aborto. E a gente pede a Deus, por intercessão de Santa Giana Beretta Molla, que nos alcance mesmo, vamos dizer assim, libertação desse mal que a gente vive e que, se Deus quiser, nada disso avance no nosso país. Mais uma vez, doutora Elizabeth, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e cumprimento a TV Século XXI por essa iniciativa dessa série de programas, sem dúvida. Em outra ocasião, a gente conta com a presença da senhora, para a senhora nos ajudar em outro aspecto aqui dessa discussão. Leve o nosso abraço para Jacareí. Hospital São Francisco de Assis. A senhora continua trabalhando profissionalmente lá no Hospital São Francisco de Assis? Não atendendo, não clinicando, mas continuo trabalhando lá, sobretudo em bioética. E a senhora disse agora há pouco, né, que vale a pena um embasamento científico para a gente entrar nessa discussão. A senhora mesmo colaborou com a gente aqui em outra ocasião, um curso, né, que nós deixamos disponíveis lá no EAD da Rede Século XXI. O portal da Rede Século XXI está aí no seu vídeo, rs21.com.br/EAD. Tem um curso de bioética lá com a doutora Elizabeth Kipman. Se você entrar nesse endereço que está aí no seu vídeo, coloca lá na busca a palavra aborto, ou até mesmo o nome da doutora Elizabeth Kipman, vai abrir, né, esse curso então lá no EAD da Rede Século XXI. São diversos módulos. Quantos módulos mesmo, diretor? 6 módulos, né? Em cada um desses módulos, a doutora Elizabeth trabalha um aspecto desse assunto. E o mais importante, esse material que está aí, ó, disponível agora no seu vídeo, é gratuito, né? Você pode divulgar para todo mundo, assistir esse conteúdo que a doutora Elizabeth
gravou com a gente há um tempo atrás, que continua disponível lá no rs21.com.br. /EAD. Lembrando, então, a Semana de Defesa da Vida continua aqui na Rede Século XXI. Muitos programas, vamos entrar na questão jurídica da coisa. A gente vai conversar com juízes, com juristas. Na sexta-feira, programa especial, programa Eclésia Especial, sexta-feira, 8h30 da noite. Entrando também nessa discussão aqui muito importante dos números, tudo mais, com a Isabela Mantovani e com a Mercedes Figueiredo. A gente se encontra na sexta-feira, mas você continua na programação da Rede Século XXI, vem aí o Brasil Cristão, conversando sobre esse assunto. Um outro aspecto interessante também, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, até sexta-feira então, até lá, tchau, tchau.